Solicito para o meu secretário verificação de quórum. 6 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 35ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 67 e 68. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Veto do projeto de lei número 41 de 2017, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Justiça. Projeto de lei 98 de 2017, dispõe sobre preservação ambiental nas margens dos cursos de água no município de Atibaia e da outras providências, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Projeto 98 de 2017. As comissões de Justiça, Saúde e Meio Ambiente. Projeto de lei número 99 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, dispõe sobre denominação de rua. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 100 de 2017, de autoria do vereador Demilson Militão, dispõe sobre denominação de rua. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 101 de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, dispõe sobre denominação de rua. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 102 de 2017, autoriza a administração municipal a estabelecer multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências, relativo ao serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU e a Guarda Civil Municipal, em falsas ocorrências e solicitação de remoções ou resgates, de autoria do vereador Michel Carneiro. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei que dispõe sobre a denominação de rua São Dimas. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 88 de 2017, que dispõe sobre denominação de estrada. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Exara parecer favorável ao projeto de lei 73 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 e 2021. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres e também não existem requerimentos, senhor presidente. Passo a palavra para o segundo secretário para que faça a leitura da ementa e dos autores das indicações. Boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa das 45 indicações
e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Eu coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, pedindo a dispensa da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, que seja encaminhado ao senhor prefeito. Antes de passar ao primeiro secretário para que faça a leitura das moções, agradecer a presença da nossa secretária de Educação, Márcia Bernardes, aqui. Seja sempre bem-vindo ao nosso Casa de Lei. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 50 de 2017. Apresenta a moção de congratulações à Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eva Cordula Auer Valejo, pelo prêmio no concurso Ação de Reconhecimento, Escola de Qualidade para Todos e para Cada Um, promovido pelo Instituto Natura. De autoria da vereadora Roberta Barsotti. Para a discussão na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Este vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu venho hoje aqui para explanar sobre uma questão difícil, delicada e muito triste. Foi um vídeo que a gente recebeu pela internet. Eu queria, antes de começar a fazer a minha explanação, mostrar o vídeo que foi referente à agressão a uma cadela que aconteceu lá no Maristela. Não sei se todos tiveram conhecimento, mas antes eu gostaria de mostrar o vídeo. Eu vou narrando o vídeo porque o vídeo não tem áudio. Se vocês podem perceber aí que, infelizmente, essa cadela que mora ali, de uma proprietária no bairro do Maristela, ela foi cercada. Eu tomei o cuidado de esconder o rosto da pessoa, do agressor, porque eu não quero aqui, de forma alguma, fazer uma caça às bruxas ou algo desse tipo. Mas eu achei importante, como vereador, trazer isso à baila de todos os munícipes, o que aconteceu, até para que a gente possa fazer uma discussão. A cadela está acuada, eles, com um pedaço de pau, de enxada, eles agridem, olha o absurdo. Eles agridem a cadela com um pedaço de pau, enxada, de forma covarde. Gabriel, pode tirar. É muito triste. Eles continuam a agressão. Posterior a isso, a cadela consegue tentar passar por baixo do muro. Presa sobre o muro, eles continuam fazendo a agressão com cabo de enxada. Então, é um absurdo. O que a gente quer aqui? De forma alguma, fazer caças à bruxa com essas pessoas. E até por isso que a gente tomou o cuidado de preservar a identidade, de não colocar, de tentar esconder o rosto das pessoas. Não quero, de forma alguma, incentivar qualquer tipo de violência contra essas pessoas, mas quero, através da tribuna, no que for possível, cobrar por parte das autoridades policiais e judiciárias que tomem uma providência severa a esses agressores que fizeram isso com essa cadela de uma forma covarde. Eu queria dizer aqui aos munícipes
que a ouvidoria do município, junto com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, está acompanhando o caso. Tanto o ouvidor quanto o coordenador de Bem-Estar Animal, eles foram até a casa, estão dando assistência que o poder público municipal possa, o possível diante dessa situação. É importante esclarecer isso porque houve uma certa comoção por parte da população e não houve, até esse momento, nenhuma manifestação de nenhuma autoridade pública sobre o que aconteceu, quais as medidas que foram tomadas. Existe um boletim de ocorrência referente a esse caso. Então, a Polícia Civil está fazendo uma investigação e acredito que fará a punição a estes agressores. Mas eu gostaria de aqui aproveitar essa questão que gerou uma grande comoção perante a população e fazer um gancho importante do que a gente precisa fazer até para tentar, como administração pública, coibir esse tipo de atitude. Então, a gente está construindo dentro do nosso gabinete, a gente quer convidar o presidente da comissão da Coordenadoria de Defesa Animal que participe, a toda a sociedade, aos protetores, a todos que tenham interesse na causa, de contribuir com a gente nesse processo, que nós estamos fazendo uma construção de uma legislação. Essa legislação inicial, eu quero tentar apresentar e fazer o protocolo até a semana que vem. Qual que é a ideia dessa legislação nossa? É fazer um cadastro melhor, uma espécie de um RG animal, que a gente consiga fazer um cadastro dos animais da nossa cidade, que esses cadastros e essa organização contribua no processo de evitar esse tipo de situação, ou até mesmo de contribuir no processo de identificação desse animal. Se acontece uma coisa com esse animal falece ali, se tiver uma identificação por parte desse animal, na coleira, por exemplo, isso facilita a gente encontrar o proprietário, encontrar o responsável. Então, a gente precisa fazer uma discussão desta questão. Além disso, eu acho que a gente pode aproveitar esse mesmo projeto de lei e fazer uma discussão, por exemplo, da aplicação de multa para esse tipo de caso de agressão. Eu acho que a gente precisa apresentar, por parte da administração municipal também, algum tipo de legislação para permitir que a gente combata esse tipo de situação. Então, eu quero convidar a todos, a toda a sociedade, aos meus colegas vereadores, aos protetores da causa animal, para que a gente possa fazer junto uma discussão de um projeto de lei que ajude a organizar os animais, a proteger e a punir agressores desse tipo, que infelizmente eu não tive nem a coragem de manter o vídeo até o final, de tão covarde e vil que foi a agressão. É isso. Peço a colaboração de todos para que a gente faça a discussão aqui junto da Câmara Municipal. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela rede social, pela internet. O que me traz ao tema livre hoje, senhor presidente, é para falar de uma situação aí que vem incomodando bastante esse vereador. No início do mandato, a gente fez uma solicitação ao poder público pedindo a instalação de 2 redutores de velocidade ali na Avenida Copacabana, próximo ao posto de combustível Canoas e a Praça Guanabara, por conta dos constantes acidentes que vêm ocorrendo ali naquele local. Esse vereador já foi cobrado inúmeras vezes, tenho cobrado aí também da administração uma atenção a esse nosso pedido. E hoje, infelizmente, novamente, ocorreu um outro acidente. Felizmente não foi com vítima fatal, mas teve ferimentos, e como vocês podem ver, o munícipe que tem um estabelecimento ali próximo ao local me enviou as fotos. Isso foi hoje pela manhã. E os moradores ali, principalmente os comerciantes, bastante indignados com essa situação.
inclusive alguns já haviam cobrado ao poder público em providências e não obtiveram respostas e procuraram esse vereador, né? Encaminhei a indicação no início do mandato, em fevereiro, e até agora os redutores não foram instalados. Então a gente pede aí uma atenção, faz um apelo aí ao poder público, tome a providência ali o mais rápido possível, a fim de evitar que acidentes voltem a ocorrer ali no local. A gente passa por ali também frequentemente e os motoristas não respeitam o limite de velocidade. Então a gente espera um retorno aí o mais breve possível, né? E que providências sejam tomadas a fim de evitar que novos acidentes ocorram naquele local. Senhor presidente, um outro fato aqui que me traz também O senhor me concede uma parte, não, vereador? concedo. Antes do senhor Claro. mudar de assunto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, colegas vereadores, todo o público que nos assiste, também os que nos assistem online. Quero parabenizar o senhor pela manifestação, nobre vereador, e dizer que muitas vezes algumas coisas que acontecem no município, os vereadores antevêm. Não porque os vereadores têm alguma, vamos dizer assim, um poder mágico de predizer o que vai acontecer, não é nada disso. A população nos procura, relata um problema e avisa, olha, vai dar acidente. Se a prefeitura não tomar uma providência sobre determinada situação, vamos ter problemas. E, infelizmente, isso, a maioria das vezes, acontece, como aconteceu diversas vezes. Nós pedimos o fechamento daquela rua entre os lagos, no Jardim do Lago, e agora a prefeitura está tomando providência, colocação de lombadas. Eu tenho pedido obstáculos também no cruzamento da Padre Feliciano com a Avenida São Paulo, que de forma recorrente tem acidentes ali. Então, parabenizo o senhor pela atenção, né? E realmente pedir que o Poder Executivo fique atento àquilo que se debate na Câmara Municipal, sobretudo as indicações feitas pelos vereadores, porque nós todos estamos nas ruas, temos contato com a população nos relata situações de risco e nós, como vereadores, levamos ao Poder Executivo. Parabéns. Uma parte não, vereador. Sim. Então, este vereador também foi comunicado, eu fiz 2 indicações, proximamente ali do posto Canoa e ali da imobiliária. E no sábado, às 8 horas da noite, aconteceu outro acidente também, envolvendo 2 vítimas. Então, esse vereador aqui fez 2 indicações também com pedido de redutor de velocidade, né? E até agora também não foi atendido. Então, ali é um ponto muito perigoso, né? Porque tem um cruzamento ali. Então, quero parabenizar o novo vereador, mais uma vez, pela fala aí. Tá, agradeço a parte dos nobres vereadores. A gente espera aí que a administração atenda esse pedido nosso aí o mais rápido possível, né, a fim de evitar aí que novos acidentes ali ocorram no local. Outra questão também relacionada ao trânsito é ali naquela rua que fica entre a Carvalho Pinto e a Gerônimo de Camargo, que dá de frente ali onde era aquela rotatória em frente ao Bar do Nunes ali. Alguns moradores me questionaram por conta também do excesso ali de velocidade dos motoristas naquele local, e pediu, né, esse vereador que intervenha aí ao poder público, que algo seja feito ali para dar mais segurança aos moradores que é Rua Pedro Salgado, aos moradores que transitam ali diariamente, que o risco de acidente ali é muito grande também. Uma outra situação também, eu fui marcado numa postagem na rede social ontem, com relação a problemas ali na região do Jardim Paraíso, no bairro do Tanque. Gravaram um vídeo, marcaram esse vereador e outros vereadores outros vereadores questionando com relação as demandas ali da região que não são atendidas pelo poder público. Eu quero deixar claro aqui que este vereador tem preocupação, sim, é solidário aos moradores ali daquela região. Tá? A gente, inclusive, já cobrou, né, algumas demandas ali do Jardim Paraíso, do poder público. A gente sabe que é um bairro grande, populoso ali, necessita de obras de infraestrutura, né, saneamento básico, pavimentação. Eu quero deixar claro que não é falta de empenho do vereador, também acredito que não é de outros vereadores também, né, acho que todos cobram aqui, né, demandas que chegam da população, ao conhecimento, né, de nós vereadores,
Mas eu quero assim, deixar claro que a gente faz a nossa parte. Né? A gente encaminha, solicita, cobra do poder público, né, ações, né, e quem executa não é nós vereadores, é o poder executivo, né, quem contrata a empresa, quem faz a licitação, quem assina a ordem de serviço é o poder executivo. O vereador ele apenas encaminha as demandas ao poder público e pede providências, né, pede que os problemas sejam resolvidos, né. Mas assim, o que acontece? Muitas pessoas elas acabam distorcendo, né, desvirtuando, né, e as pessoas acham que é o vereador que tem a obrigação de ir lá falar para o prefeito que determinada rua tem que ser pavimentada amanhã, na semana que vem. Não é assim que funciona, né? O vereador não tem essa autonomia, né? A gente cobra, a gente faz a nossa parte, mas a gente não vai lá, sobe na máquina, na moto do vereador e faz a manutenção da rua. Quem faz isso é o Poder Executivo. Né? Então, a gente tem que parar com isso, entendeu? Com essa desinformação. Né? Porque o que dá a entender é que as pessoas elas induzem os moradores a achar que atribuição do vereador chegar falando, tem que pavimentar todas as ruas lá do Jardim Paraíso, porque lá é reduto eleitoral e eu preciso garantir minha reeleição no próximo ano. E não é assim, pô. Entendeu que funciona? A gente é vereador da cidade, né, como um todo. Né? Sim, com certeza. Né? Por isso que eu falei, a gente é vereador do município, da cidade. Não é só de determinado bairro. Então, o que a gente pede é isso, é que as pessoas não desvirtuem, não coloquem palavras na boca do vereador, né, achando que é o vereador que não faz porque não quer, e não é assim. Quem tem essa competência de executar é o Poder Executivo. A gente cobra, a minha parte, pode ter certeza que eu estou fazendo, eu estou cobrando. Isso eu estou fazendo, vocês podem ter certeza disso. Tá, eu estou na rua diariamente, entendeu? Ouço a população, as demandas que chegam ao meu conhecimento, eu encaminho todas ao poder público. A minha parte, eu estou fazendo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador? Nenhum vereador. Eu quero a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação a solicitação do vereador Michel Carneiro, primeiro secretário dessa casa, na qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicita ao primeiro secretário verificação de quórum. 10 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 69 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que fica instituída a Semana Municipal de Arte Professora Aline Araújo. Projeto de lei 74 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a proibição da exposição nas mesas e balcões de recipientes que contenham sal de cozinha. Projeto de lei número 78 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre a implementação de atendimento preferencial aos doadores de sangue. Projeto de lei número 81 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a denominação de rua. Projeto de lei número 103 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre o tempo de espera para atendimento de consultas em hospitais e clínicas particulares. O projeto de lei número 78/17 foi retirado, atendendo a solicitação do autor, vereador Ademilson Militão. E o projeto de lei complementar número 15/17, por se tratar de uma matéria de projeto de lei, o mesmo foi renomeado como projeto de lei número 103/17. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 69/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esta vereadora. 20 minutos com a partes. Boa noite a todos, público presente, presidente, mesa diretora.
Gostaria de cumprimentar também a secretária de Educação, Márcia Bernardes, a diretora de Educação, Eliane Doratiotto, obrigado pela presença, e também as professores de artes que estão aqui presentes na sessão de hoje. Esse projeto é um projeto simples, mas eu vou explicar para o público a importância que ele tem. Foi um pedido da Secretaria de Educação, através da Márcia e também dos educadores, que instituísse a Semana de Artes Aline Araújo, professora Aline Araújo, a Semana Municipal de Arte. Essa semana ela já ocorre, é uma semana onde todos os professores de arte das escolas municipais expõem os trabalhos juntamente com os alunos. Eu já vou passar um vídeo esclarecendo um pouco do projeto, para a população tomar conhecimento. Mas a ideia das pessoas que criaram o projeto, da Secretaria de Educação, dos professores de arte e da secretária, é que isso se perpetue, né, para que não seja uma marca apenas desse governo, que daqui 10, 20, 30 anos essa Semana Municipal de Artes continue acontecendo no município, né, porque é o momento em que os alunos, né, as crianças têm a oportunidade de sair da escola para ir até o teatro, para se apresentarem no palco, para ter a vivência dentro da coxia, dentro do teatro, para expor os seus trabalhos. Então, é de extrema importância que esse trabalho continue e se perpetue no município. Então, vou passar um vídeo falando um pouco sobre o projeto e por que o nome também, professora Aline Araújo. A professora Aline Araújo era uma professora muito querida, que infelizmente foi vítima de um acidente fatal que aconteceu no mês de abril deste ano. Inclusive, quando ela vinha vindo da aula aqui na cidade de Atibaia, ela sofreu um acidente na Fernão Dias. E era uma professora dia 3 de abril de 2017. Era uma professora muito querida entre os colegas e entre os alunos também, porque ela tinha um trabalho bastante especial. A professora Aline Araújo fazia parte de um grupo de maracatu, ela era atriz. Além das habilidades das artes plásticas, ela também tinha essa habilidade, fazia parte do grupo Malucos do Baque, que é de Bragança Paulista, de maracatu. E ela era uma pessoa muito especial justamente porque ela fazia um trabalho na zona rural com as crianças. Era a paixão dela trabalhar com as crianças da zona rural para levar para elas essa vivência da arte que muitos não têm acesso. Então, toda a equipe da Secretaria de Educação ficou muito abalada com essa perda e quiseram dedicar essa homenagem à professora Aline Araújo, vez que ela era uma professora muito atuante dentro dessa própria Semana de Artes. Então, vou passar um vídeo para que as pessoas tenham um pouco de ideia do que acontece nessa semana. Esse é o pequeno vídeo, a gente precisou cortar. Essa é a professora Carla, que é a coordenadora dos professores de artes. Tem outro aí, Vinícius? Tá fácil? Tem mais um, que fala um pouquinho sobre o trabalho e sobre a professora. Tem algumas imagens da professora Aline trabalhando com as crianças na zona rural.
É importante até que a professora Carla deixou claro que um dos principais objetivos desse projeto é a formação de público. Porque o que ocorre é que muitas vezes a criança não tem acesso às exposições, à arte, e acaba não tendo um público depois para poder frequentar os eventos. Então aí mostra um pouco do trabalho, tem a foto das professoras. Essa é a equipe de professores de arte da Secretaria de Educação. E essa é a professora Aline Araújo. Como vocês podem ver nas imagens, ela levava saias de maracatu para fazer a vivência com as crianças, os instrumentos, pintava as crianças, trabalhando bastante também a cultura afro-brasileira. Colocava o turbante nos alunos, instrumentos musicais. E as crianças na zona rural. Esse foi um vídeo que a equipe da Secretaria de Educação, dos professores de artes, prepararam para passar, homenagear a professora Aline e a família dela no dia, né, na ocasião em que aconteceu a Semana de Artes, no mês de setembro, né? Mês de setembro. Então, eu peço a colaboração dos nobres vereadores na aprovação desse projeto. Como eu falei, é um projeto simples, que foi a ideia da Secretaria, foi um pedido da Secretaria de Educação, mas que, apesar da simplicidade do projeto, ele está plantando uma semente, nessas crianças que poderão ser futuros artistas ou poderão ser o público que vai frequentar os concertos, as exposições, o público que vai se interessar e que vai ter um desenvolvimento muito maior como cidadão, podendo vivenciar a cultura de fato fora também da sala de aula, não apenas nas aulas, mas também frequentando, por exemplo, o centro de convenções, frequentando uma peça teatral e principalmente a exposição no qual as obras são eles mesmos que produzem e tem a exibição da exposição no centro de convenções. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em discussão, por de lei número 74/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esse vereador. 20 minutos com a partes. Novamente, para o presidente, boa noite, nobres pares. Senhor presidente, só vou ler a justificativa do projeto. A justificativa do projeto é um alto índice de hipertensão na região, por conta do uso exclusivo do sal, com a realidade no nível mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas morrem todo o mundo anualmente devido ao acidente vascular cerebral e infarto provocados pela hipertensão arterial. Para as pessoas saudáveis, a dose máxima do sal recomendada pelo Ministério é de 5 gramas por dia, equivale a 2.000 miligramas de sódio. Os brasileiros, entanto, consomem a média de cerca de 12 gramas, a mais do dobro de recomendado, sem contar o sal dos alimentos
ingerido fora da casa. Este projeto de lei vem em contra com melhorar a saúde pública dos municípios. Portanto, peço o apoio dos nobres pares para essa importante causa. Cidades que já vigoram a lei: São Paulo, Guarujá, Belo Horizonte, Viçosa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São José, Santa Catarina, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo, Estado do Mato Grosso, Estado da Bahia, Buenos Aires, Argentina, Montevidéu, Uruguai. Está também transmitindo na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Por ordem, vou passar um vídeo e quero que os nobres pares prestem atenção, e também os munícipes que estão assistindo. Estadual que já foi sancionada, o sal só poderá ser levado à mesa
Mais algum vereador? Boa noite a todos, boa noite, presidente. Não sei se vocês sabem, as 3 farinhas, né? É o sal, o açúcar e as farinhas, né? As 3 farinhas são prejudiciais à saúde. Entendeu? Agora, a única coisa que eu vejo é como fiscalizar uma lei dessa. Como se fiscaliza. O único fator, quanto ao aspecto médico, eu não vou discutir isso aí, porque realmente, né, cada um sabe o que come. Entendeu? Como diz assim, você torna-se responsável por aquilo que come. Então, não vou discutir isso aí. A pressão alta, né, o que mais mata nesse país é acidente de carro, homicídio, pressão alta e infarto, AVC e infarto. Depois vem as outras patologias. Agora, o único problema que eu vejo, parabéns pela lei, Zé, que eu vejo é como fiscalizar isso aí. Como fiscalizar. Então, a gente tem que achar uma forma de como fiscalizar. Entendeu? Sou favorável à lei? Sou favorável pelo aspecto médico. Mas eu vejo uma grande, eu não sei se isso é constitucional, se não é, entendeu? Eu não sei a parte legal disso tudo. A minha única preocupação é se criar mais leis, não ter como fiscalizar, sabe? É criar uma situação de intransigência entre o cliente e o restaurante. Eu perguntei para alguns restaurantes, alguns é meio a meio, entendeu? Eu vejo assim, qual é a constitucionalidade disso aí? Se tem alguém que pode me responder, o Daniel, o Michel, entendeu? Sobre essa lei. Se já existe uma lei estadual, se existe uma lei federal, o porquê colocar uma lei municipal? Só isso que eu penso, presidente. Mais algum vereador? Vereador Daniel, 20 minutos com a parte. Em primeiro lugar, quero dizer que é louvável a iniciativa, né, a pesquisa sobre legislações que visem trazer qualidade de vida à população e proteção a males que vem sendo causado aos seres humanos, e aí dentre eles a questão do uso excessivo do sal. Inclusive perguntei para o Bira se ele ia falar antes, justamente queria até o parecer médico, né, apesar de tudo que a gente viu nas matérias, mas o Bira mesmo trouxe dados interessantes e alarmantes quanto à questão da prejudicialidade do uso excessivo de sal. Então, em primeiro lugar, quero fazer essa introdução e, enfim, parabenizar o Zé pela intenção que está por trás do projeto. No mérito do projeto, eu realmente eu tenho algumas questões, assim como o vereador Biratã colocou, a respeito da forma como a gente está tratando o assunto aqui por meio de legislação. E essa legislação mesmo dessa matéria que foi colocada do Espírito Santo, ela foi questionada judicialmente. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo entendeu que a lei é inconstitucional, entendeu que é inconstitucional por alguns motivos, né? Primeiro, porque a matéria, em termos de vigilância sanitária e tudo mais, é de competência da União, e entenderam que, no caso, o Estado não deveria legislar sobre aquilo. E também sobre a questão da invasão, vamos dizer assim, no mercado e na ordem econômica, na liberdade da vida das pessoas. Acho que isso é um pressuposto básico do Estado democrático de direito, o princípio constitucional da liberdade, e a grande tensão que se tem aí de doutrinadores e de estudiosos, historicamente falando, sobre aquilo que a gente tem hoje, é a questão do Estado interventor, do Estado protetor, ou do Estado liberal, do Estado neoliberal. Eu não estou divagando, nem fazendo discurso sobre teorias aqui, mas a questão é que, na prática, traduzindo tudo isso que se discute muitas vezes nos bancos, nas academias e tudo mais, nos livros, né, qual o papel do Estado nesse caso? Uma sociedade mais livre, uma sociedade em que você preza pelo direito do cidadão de escolher o que ele quer para ele, desde que, obviamente, ele não cause mal a terceiro. Por isso que eu discordo completamente do vídeo, quando o doutor cardiologista ele dá exemplo da lei do fumo. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o fumo você está prejudicando o terceiro. Você não está discutindo o que você quer para você.
né? Você está prejudicando terceiro no espaço fechado. Então, não tem nada a ver um exemplo com o outro. Mas a questão de nós, como legisladores, trazermos legislações específicas que você acaba, eu acho que intervindo de uma forma pesada num setor econômico, né? Claro que existe um motivo bom por trás da questão, mas será que é essa forma de se combater o problema da hipertensão? Será que... não estou fazendo crítica nenhuma ao vereador Zé Machado, por favor, nada disso. Estou falando da proposta, até porque é uma proposta que está sendo discutida em outros estados, né? E não é porque foi aprovado em outros lugares que eu tenho que concordar com isso. A gente tem liberdade para entender e fazer uma reflexão sobre a matéria. Será que de fato assim a gente está combatendo o mal, né, do sal? Ou não seria muito mais interessante trabalhar com campanhas educativas maciçamente, a começar pelas escolas, acerca da utilização indevida do sal, né? Então, quero agradecer também e salientar a presença da secretária de Educação aqui na nossa sessão hoje, a Márcia, obrigado pela presença. E está aqui uma ótima temática para se trabalhar enquanto política pública de saúde agregado com a educação, né, nas escolas municipais, sobre os malefícios do uso indevido do sal. Essa criança, ela é um propagador de informação para sua família. Na hora que chegar a comida na mesa, vai discutir com o papai e com a mamãe, vai ver o papai botando sal lá, pai, não põe sal, por quê? Porque eu aprendi lá na escola que a gente não pode comer muito sal, né, que é uma das coisas que mais mata, que nem o vereador Biratã colocou. Então, eu acredito que a abordagem para alguns temas como esse, ele deve ser feito de outra forma, de forma educativa, de forma informativa, e não de uma forma invasiva na vida do cidadão. Então, isso, volto a dizer, eu estou falando da questão prática, mas se a gente abstrair para uma discussão conceitual, a gente vai chegar nas discussões do papel do Estado na vida do cidadão. Então, acho que uma legislação que vem, como colocado no Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Salvador, na cidade de Salvador, ela trata a hemorragia com band-aid. Desculpa, ninguém cura hemorragia colocando band-aid. Então é algo que nós temos que trabalhar com muita seriedade. A sociedade brasileira, ela precisa avançar em questões de alimentos. Hoje temos muito mais informações nutricionais do que se tinha no passado. Recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Barriga de Trigo, e não sei quantos vocês leram, mas é impressionante, que eu não sabia, né, pela nossa ignorância, mas o trigo que a gente consome hoje é totalmente diferente do trigo que os nossos antepassados consumiam, né? Tantas mutações genéticas que foram feitas ao longo dos anos para tornar o trigo resistente a intempéries, as produções serem maiores, você não correr o risco de perder uma safra como todo. Ele foi tão alterado geneticamente que hoje os malefícios que eles trazem é algo impressionante para a saúde, desde obesidade até tantas outras intercorrências por conta do trigo. Eu não sabia disso. Então essa quantidade de informações é fantástica. Eu li uma matéria recentemente que a Associação Norte-Americana de Cardiologia acabou com o mito, né, fizeram uma matéria esse ano dizendo que o grande vilão de obstruções arteriais e problemas cardíacos não é o colesterol. Puxa vida, eu cresci ouvindo isso, né? E eles fizeram uma matéria dizendo, isso aí é um grande engodo, é o maior engano do século, né? Não é isso que causa infarto, entupimento de artéria. O colesterol, ele tem uma função importantíssima no organismo, e o grande vilão dessa questão é o açúcar. Meu Deus, eu não fazia ideia disso, não tenho condição técnica de discutir isso, mas estou trazendo essa informação porque, poxa vida, estava lendo esse artigo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proibir açucareiro na mesa? Ou a gente tem que partir para a educação, com base em estudos científicos medicinais? Temos aqui um profissional da área competentíssimo para nos ajudar, para fazermos campanhas educativas para a população nesse sentido. Então, acredito que aí é uma questão bem conceitual mesmo, né? A questão é polêmica, a gente, como o vereador Zé Machado colocou, e a gente viu no vídeo, tem muitas pessoas que são favoráveis à proposta. Eu, particularmente, quanto à questão do mérito, entendo que a preocupação é válida, mas acredito que a forma de combater não é por meio da proibição do saleiro na mesa. Acho que não é papel do Estado, acho que a gente excede um pouco na linha daquilo do que é a Constituição de 88 prevê do papel do Estado no que diz respeito ao mercado e ordem econômica. Acredito que pode ter invasão de competência, aí falando em termos de constitucionalidade, como o vereador Biratã perguntou,
Acho que não é o caminho. E aí, conceitualmente, eu como vereador acredito que não é o caminho fazermos legislações desse tipo. Entendo que o combate a esses males, uso indevido não só de sal, mas como de açúcar, como de tantos outros temperos e alimentos, tem que ser feito de forma educativa e com ampla divulgação da informação. E isso deve ser feito pela Secretaria de Saúde do município. Claro que pode ser feito com o braço de outras secretarias, como a educação que eu citei aqui. Mas esses assuntos que hoje nós estamos descobrindo, através do avanço da medicina, que determinados alimentos ou determinadas práticas podem trazer malefício à saúde, ou podem abreviar a vida do cidadão, a Secretaria de Saúde tem que estar antenada nisso e tem que fazer campanhas permanentes, alertando a população sobre esses assuntos. Então, entendo que o Poder Executivo tem que agir dessa forma. Sou contrário à legislação por conta disso. Jamais contrário ao vereador, jamais contrário envolvendo questões pessoais, nada disso. A questão que a gente está analisando é a legislação. Respeito a opinião em contrário, até porque o assunto é muito polêmico, mas eu, como vereador, entendo que esse não é o caminho. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a partes. Qual que é o meu entendimento sobre esse assunto? Às vezes só a campanha de educação não é suficiente. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do uso do cinto de segurança, quando fizeram a legislação criando a penalidade, criando a multa para aqueles que não utilizassem o cinto de segurança, muito também houve de crítica por parte da população de que o poder público estaria legislando sobre esse assunto, quando isso era algo de caráter individual. Se o cara não usar o cinto de segurança e sofrer um tipo de acidente, é ele que vai estar sofrendo qualquer tipo de malefício, né? Inclusive a morte, por causa da falta desse cuidado. O Estado tentou, por diversos anos, tentar resolver essa situação com divulgação de campanhas de educação, nas escolas, em campanhas até na rede de televisão, mas não foi possível. O que o Estado precisou fazer? Fazer uma legislação sobre o assunto, que aplicasse uma multa severa na pessoa que não utilizasse o cinto de segurança. E isso ajudou a criar uma cultura na sociedade, e hoje, muito pouco, é difícil a gente ver as pessoas sem cinto de segurança. Eu acredito que isso só aconteceu por causa da legislação. E aí, também é muito difícil a gente falar que essa pessoa, o problema é só dela. Não é. Assim como no caso do cinto de segurança, o uso excessivo de sal também traz prejuízo a todos. Por quê? Porque isso causa hipertensão, isso causa derrame, isso causa ataque cardíaco. E aquelas pessoas que não têm convênio médico vão parar onde? Em razão do uso excessivo de sal. Vão parar na Santa Casa, vão parar no uso do hospital público. E quem que paga isso? Todos nós. Então todos, em razão do uso excessivo de sal, acaba tendo prejuízo em razão de a gente ainda não ter essa cultura. Projeto de lei do Zé, muito interessante, com uma atitude muito simples, e o importante é o seguinte: ninguém aqui está proibindo a população de usar o sal. Você não está fazendo a proibição do uso do sal. Aqueles que quiserem utilizar o sal, vai fazer o pedido junto do comerciante, o comerciante vai entregar o sal, o saleiro, o sachê, e ele vai fazer a utilização. Então a gente não está proibindo o uso, está propondo uma legislação que fomente o uso, que não use de forma indevida, com excesso. Quando se fala de necessidade de estudo científico, ora, a gente acabou de assistir aqui quase 10 minutos de reportagem, o próprio vereador Ubiratã, que é médico da área, falou das questões científicas do uso excessivo do sal, o quanto que isso é prejudicial. E profissionais da área, nutricionista, e aí eu falo isso porque eu tenho hipertensão, apesar da idade.
preciso diminuir o sal. Sabe qual foi uma das sugestões da nutricionista? É que eu tirasse o sal da mesa. Uma das sugestões da nutricionista é que eu tirasse o sal da mesa. E eu acho que várias pessoas que têm problemas de hipertensão, que já passaram no nutricionista, já ouviram esse tipo de sugestão. Então, assim, isso também está embasado em estudos técnicos, porque essa nutricionista fez essa sugestão, porque, provavelmente, por estudos técnicos, percebeu que quando o sal não está na mesa, a pessoa deixa de fazer a utilização. Então, o projeto de lei é um projeto muito interessante. Quanto à questão da competência, que a decisão do Espírito Santo é uma decisão pela inconstitucionalidade. Primeiro dizer que foi apenas uma decisão. A decisão saiu semana passada, se eu não me engano, do Tribunal do Espírito Santo, apenas uma decisão. Foram vários estados que fizeram essa proposta de lei. Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, em Minas, São Paulo, outras cidades do estado de São Paulo, Guarujá. Foram diversos estados que fizeram essa proposta de lei e não teve, até o momento, nenhum tipo de decisão na mesma posição do Espírito Santo. E eu espero que não tenha, porque eu, como advogado, e agora analisando a questão jurídica, eu não entendo que fere essa competência, tendo em vista que, segundo a decisão, acho que o nobre vereador Daniel até citou, uma das questões que é da argumentação da decisão é que a competência de legislar sobre questão de vigilância é da União. Eu não entendo que a gente está ferindo a competência, porque essa decisão parte do tema, do objetivo errado. A gente não está tratando aqui da questão de vigilância, simplesmente. A gente está tratando aqui da questão de saúde. E saúde é uma responsabilidade dividida entre todos os entes. Município, Estado e Governo Federal, União. A gente pega o artigo 196 da Constituição Federal, o que ele diz? Artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais. Veja bem, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ora, a própria Constituição Federal determina que o Estado faça ações para contribuir com a saúde. E esse tipo de legislação, no âmbito municipal, no meu entendimento, está contribuindo com essa questão de saúde. Então, por isso, eu entendo que tem, sim, o município competência para legislar sobre o assunto, e não só o município, como nós, vereadores, temos a competência de legislar sobre esse assunto. Então, levando em consideração todas essas questões, acreditando que o projeto de lei é um projeto muito bom, parabenizo o Zé Machado pela proposta, eu votarei favorável ao projeto. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em votação, em discussão, o projeto de lei 81/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em discussão o projeto de lei número 103/17, de autoria do vereador Ademilson Militão. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador, presidente. 20 minutos com a partes. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente e aqueles que nos assistem online. Senhor presidente, esse projeto ele vem de encontro a uma resolução da ANS, uma resolução normativa de 259 de 2011, onde ela já determina aos convênios que quando se marca uma consulta, alguma coisa, ela tem aquele prazo
determinado, que nem uma consulta de urgência mesmo, nós temos pela norma aqui, pediatria, clínica médica, cirurgia, de até 7 dias úteis. Consulta nas demais especialidades médicas de 14 dias. Essa resolução, desde 2011, eu sempre que fui em hospitais, essa questão de saúde pública, a população em si mesmo, ela não tem o conhecimento. Então, a única obrigatoriedade disso daqui é que onde se marca as consultas, tem uma placa discriminando o direito do paciente, que é tantos dias. Agora, a pessoa ela vai marcar uma consulta, ela fala, não, só tem para daqui 2, 3 meses. A partir do momento que ela fala referente à resolução, eles mudam completamente o atendimento. Eles mandam, ó, então procure o seu convênio que eles fazem para você a marcação. N pessoas eu já encaminhei nesse sentido e foi alterada a data. Eu acho que é um projeto útil, como até vereadores falaram aqui, eu acho que nós temos que fazer projetos que praticamente eduquem. Nós temos que educar o povo sobre os seus direitos e também aquele que presta o serviço, que é a prestadora de serviço, que ela tem que cumprir a lei. Era só o que eu tinha por momento. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Presidente, pela ordem. Eu gostaria 20 minutos com a parte. Eu gostaria só de justificar o atraso. Tá? Eu estava com o prefeito, a gente tinha um horário 5 horas e a agenda acabou atrasando. A gente fechou as 2 reuniões agora. Tá? Só para justificar o atraso, a chegada agora. Obrigado. Eu quero trazer sua agenda, Marcão. Vereador Daniel, quer falar? Eu gostaria de pedir vistas do projeto de lei. Tá. Então coloco em votação o pedido de vista do vereador Daniel. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, vista por 1 semana. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Pela ordem. Este vereador. 10 minutos com a partes. Só para dar uma informação, a título de utilidade pública, como já é do conhecimento de todos que em Atibaia foram encontrados alguns macacos e foi constatado febre, que a causa da morte foi a febre amarela. Foi encontrada, se eu não me engano, na região do bairro da Cachoeira. Semana passada encontraram também no bairro do São Roque e no bairro, aí na região ali do Laranjal. Inclusive o prefeito até fez um comunicado hoje também, avisando a população que amanhã, ali na região ali no UBS do Rio Abaixo, que abrange aquela região ali do Laranjal, Pedreira, Ponte Alta, vai haver uma campanha de vacinação no UBS das 7 às 16 horas e vai se intensificar aí no feriado, no dia 2, das 7 às 13 horas. Então a gente faz um apelo à população que procura o UBS do Rio Abaixo, vacine e evitem, né, entrar em mata fechada naquela região. Tome muito cuidado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só uma parte, vereador. Sim. Informar também que na feira noturna amanhã vai ser implantado também a parte da vacina. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Vereador Beatan, 10 minutos com a partes. Em primeiro lugar, em relação aos acidentes de trânsito que o Júlio citou, eu proponho que para o ano a gente abra novamente aquela comissão transitória de investigação temporária que o Paulinho colocou, lembra, dos acidentes. Aquela comissão foi tão importante, senhores, que a gente conseguiu fazer um levantamento dos acidentes acontecidos na cidade, dos locais, né, Daniel? Os locais, a gente, o grau de dificuldade, o que fazer para evitar esses acidentes, né? A gente fez reuniões com a polícia militar, com a polícia, com a guarda municipal,
os agentes de trânsito. Então, eu acho importante em janeiro a gente começar. Acho que agora não, porque já estamos no final do ano e ela tem prazo para cumprir, né? Então, eu acho importante isso aí, a gente voltar a monitorar esses acidentes. Que, como eu falei, os acidentes de trânsito são a maior causa de morte nesse país. Entendeu? São as maiores, bem mais que como eu citei agora há pouco. Outra coisa, eu jurei que eu não ia mais tocar nesse assunto. Esse problema das vacinas. Vejam bem, senhores, em 2013, nós tivemos 4 mortes. Morreu gente, 4 pessoas morreram pela vacina do H1N1. Entendeu? E não liberaram as vacinas. E olha aqui a analogia. Agora, morrem os macacos, está tudo liberado. Para mim, as pessoas, não estou dizendo que o macaco não é um macaco transmissor, ele é um sentinela. Ele é um sentinela. Ele determina o local onde está tendo o mosquito transmissor. Entendeu? Pode ser uma ignorância minha, pode ser não digo um comentário negativo, mas 4 pessoas morreram e a vacina não foi liberada. Entendeu? Caso de polícia isso. Entendeu? Só isso, presidente. Uma parte, senhor vereador. Só no complemento, eu acho válido até essa colocação do senhor, nada contra, e como o senhor bem disse mesmo, morreram 4 pessoas. Agora, enquanto morreu o macaquinho, eu acho que o melhor de tudo é liberar a vacina mesmo, para que não ocorra óbito também de ser humano, né? Eu acho que nesse ponto o governo vem atuando de uma forma correta, pelo menos no meu pensamento também. Eu acho, posso estar enganado na minha ignorância. Concordo com o seu raciocínio, mas eu acho mais que justa essa liberação, principalmente para não acontecer esse fato novamente de ter algum óbito de ser humano. Não que os macacos ou qualquer outro animal mereça ir a óbito. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h13. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, do dia 7 de novembro de 2017, terça-feira, às 18 horas. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que possa dar a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias. Pela ordem. Senhor presidente, eu requeiro que seja votado englobadamente esse projeto de lei 69/2017, é o 74/2017 e 81/2017, em segunda discussão e redação final. Só em destaque, o Daniel votou contrário ao 74, né, Daniel? Isso, 74/2017 com voto contrário do novo vereador Daniel. Senhor presidente, requero também a dispensa da leitura da pauta. Todos os projetos foram citados pelo novo vereador Júlio, dessa sessão e das demais que foram ocorrer. Então, coloco em votação a solicitação do novo vereador Michel Carneiro, que pede a dispensa da leitura da pauta das sessões extraordinárias, e do vereador Júlio Mendes, que vai votar englobadamente o projeto de lei 69/17, 74/17, com voto contrário do vereador Daniel, e 81/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Senhor presidente, voto contrário no 74/17. Também com voto contrário do vereador Ubiratã, no projeto de lei 74/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, coloco em discussão os projetos de lei 69, 74 e 81 de 2017. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h16.
assim como às 19 horas e 16 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em discussão os projetos de lei 69/17, 74/17 e 81/17. O vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19 horas e 17 minutos. Uma boa noite a todos.